Pessoal, então, queria agradecer a presença de vocês, tá bom? Hoje nós vamos estar eu vou estar falando um pouco da matéria, né? Falando dos conceitos aí que começaram na primeira semana do PET 2, tá bom? E aí nós vamos fazer também a correção dessa primeira semana. Lembrando que quarta agora já começa a segunda semana, né? Do PET 2, então a gente precisa fazer essa correção aí para deixar as coisas claras. Durante a explicação, tá? O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem abrir o microfone, tá bom? Podem fazer as perguntas, ou se quiser anotar e no final da aula tirar essas dúvidas também, sem problema. É, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá, pessoal? Uma apresentação. Deixa eu pegar aqui. Estão vendo a minha tela, pessoal? Tô. Também tô. Estão vendo a apresentação? Tô. Deixa eu então. Vamos começar. Qualquer dúvida, Eu peguei! vamos falar, tá, pessoal? Isso aqui é teu favorito. Vou pedir que todos fechem o microfone, por favor. Não, é fora. Isso. É o do. É do Daniel, tá bom? Largar a mão, velho. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, então nós vamos fazer a correção da primeira semana, tá? Em relação agora ao PET 2. Lembrando que nós estamos no segundo bimestre, tá bom, pessoal? Eu sou o professor Guilherme, responsável aí pela parte de matemática, certo? Bora lá então. Então, pessoal, nesse segundo bimestre, né, esse PET ele vai trazer um conceito muito interessante em matemática e essencial, tá bom, pessoal? Que são as potências. Então, vamos iniciar esse segundo bimestre analisando e estudando as potências. Conceito muito importante na matemática e que nos ajuda, olha essa palavra, pessoal, simplificar cálculos e números, tá bom? As potências, um dos principais objetivos delas é justamente simplificar cálculos e números. Então, imagine que você tenha uma multiplicação, certo? Uma multiplicação, pensa nessa operação, em que o número de fatores são os números que compõem aquela multiplicação. Por exemplo, quando você pensa em 2 vezes 3, isso aqui não é x de variável não, tá? Multiplicação. 2 vezes o 3, o 2 e o 3, eles são considerados fatores, tá bom? Diferente da operação de soma e subtração. Por exemplo, 2 mais 3, esses caras aqui já são considerados parcelas, tá bom, pessoal? Então, na operação de soma e subtração, os números envolvidos são chamados de parcelas, e na operação de multiplicação, os números, multiplicação e divisão, os números envolvidos são sempre chamados de fatores, tá bom? Só uma questão da nomenclatura aí para vocês se, entenderem, né, o objeto de estudo. Então, em que o número de fatores se repete várias vezes, como, por exemplo, o produto. Imagina essa multiplicação aí, ó. Esse asterisco está representando para a gente o sinal de multiplicação. Então, você tem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, ó, eu estou pegando o número 5 e multiplicando ele por ele mesmo 5 vezes, tá bom? Então, todos os fatores são iguais a 5 e eu estou fazendo essa multiplicação da mesma coisa 5 vezes. Então, ó, e aí? Será que é interessante escrever essa multiplicação
dessa forma? E se fosse, por exemplo, se eu estivesse multiplicando 5 por ele mesmo 20 vezes, não seria algo chato? Deixa eu aceitar aqui que tem algum aluno tentando entrar. Pronto. Não seria, pessoal, algo chato ficar multiplicando esses 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5? Entende? Essa notação ela é cansativa, esse tipo de representação ela é ineficiente. Então, ó, na matemática, sempre buscamos simplificar cálculos e expressões. Nesse sentido, multiplicações ou divisões cujos fatores se repetem podem ser reduzidos. Olha essa palavra. Ah, como assim, Guilherme? Reduzir essa multiplicação? E, pessoal, a potência ela é justamente o conceito matemático que nós vamos utilizar para estar reescrevendo essas multiplicações de fatores iguais de uma forma mais simplificada. Então, uma potência ela é um número. Pensa que a potência é um número, pessoal. E esse número tem uma estrutura. Qual que é a estrutura? Essa daqui, ó. Ah, Guilherme, o que você escreveu aqui, ó? Você tem um número A, em cima você tem um número X, o que é isso? Então vamos lá, vamos entender a estrutura de uma potência. Esse número A aqui, ó, esse número Azinho, o número A corresponde à base da potência. Ele é o nosso fator de multiplicação. E o número X, ele é chamado de expoente da potência. Certo? Então, a potência ela é formada por dois elementos, a sua base e o seu expoente. Tudo bem, Guilherme, mas como que eu vou escrever essa multiplicação aqui, ó, usando essa potência, né? Como eu vou simplificar essa multiplicação inicial usando esse A e esse X? Vamos lá, pessoal. Exemplos de potência. Olha só, a base é justamente o fator de multiplicação. Olha só, se eu estou multiplicando 2 por ele mesmo, olha só, 5 vezes, ó, eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 5 vezes. A nossa base é o 2, porque é o fator de multiplicação. E o expoente nada mais é do que o número de vezes que eu estou multiplicando essa base por ela mesma. Então, olha só, 2 à quinta, que a gente fala 2 à quinta potência, ou 2 elevado a 5, equivale a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 5 vezes. Se eu multiplicar essa multiplicação, dá 32. O que é o 3 elevado a 4? Ora, a base é o 3. Então, o fator de multiplicação ó, é o 3. Mas quantas vezes eu vou multiplicar por ele mesmo? Está aqui, ó, é o expoente. Por isso que eu multipliquei o 3 por ele mesmo 4 vezes. No caso, se eu fizer essa multiplicação, dá 81. O que é o 5 ao cubo, ou 5 elevado à terceira potência, ou 5 elevado a 3? Que você pode ler isso aqui dessas três formas diferentes. Nada mais é que o fator 5, que é a nossa base, multiplicando ela mesma um número de vezes igual ao expoente. O expoente é 3, por isso que eu estou fazendo 5 vezes 5 vezes 5. O que seria, por exemplo, pessoal, 14 elevado à sétima potência? Isso aqui é 14 vezes 7? Hã? Quando eu tenho 14 elevado à sétima potência, está falando, olha, multiplique o 14 por ele mesmo quantas vezes? 7 vezes. Então, eu vou fazer 14 vezes 14 vezes 14 e assim por diante, até dar uma quantidade igual a 7 vezes, certo? Então, o conceito de potência é esse. Perceba que ela realmente reduz expressões. Porque, por exemplo, esse 5 vezes ele mesmo 5 vezes, a resposta para essa multiplicação é a potência, vou até escrever aqui, ó, 5 elevado à quinta potência. Não é isso? Ó, eu estou multiplicando a base 5 por ela mesmo 5 vezes. Por isso, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ah, Guilherme, e o valor dessa multiplicação?
No momento não nos interessa, eu só quero que vocês entendam a estrutura dessa potência, o que ela significa. Até o momento, vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar, professor. Pode continuar. Prossiga. Beleza, pessoal, então vamos lá. Próximo slide. Então, ó, a questão é que as potências, elas possuem propriedades operatórias, que são propriedades que a gente pode aplicar a partir do momento que nós estamos realizando operações com potências, que nós estamos operando com potências. Então, assim podemos usá-las nas simplificações. Vamos lá. Galera, toda vez que vocês estiverem multiplicando potências de bases iguais, olha só, base 3, você conserva essa base e soma os expoentes. Então, 3 ao cubo multiplicando 3 à quarta, eu posso escrever como 3 elevado à sétima potência. Até uma propriedadezinha, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma. Olha a operação, soma os expoentes. Essa é a nossa primeira propriedade, tá bom? Nós temos uma segunda propriedade com relação à divisão. Se você está dividindo bases iguais, potências de bases iguais, você conserva a base e, ó, subtrai os expoentes. Então, ó, 3 elevado a 6 dividido por 3 à quarta potência é equivalente a 3 ao quadrado. Por quê? 6 menos 4, 2. Então, essa divisão dessas potências é equivalente a essa potência aqui, ó. Então, ó, propriedade da multiplicação de bases iguais, propriedade da divisão de bases iguais. A terceira propriedade, ela está relacionada à potência de potência. É quando você tem uma base, ó, essa é a nossa base, que é uma potência. Então, olha só, 3 ao quadrado elevado à quinta potência, uma potência em cima de outra potência, você faz o quê? Multiplica os expoentes. Então, ó, conserva a base e faz 2 vezes 5, 10. Tá bom? Potência de potência multiplica as potências. Por exemplo, se você tem, ó, 2 elevado à quarta potência, só que essa potência está elevada ao expoente 6. Ora, potência de potência, eu multiplico, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 4 vezes 6 dá 24, certo? Essa seria a nossa terceira propriedade. E uma última, pessoal, que é chamada de propriedade do expoente negativo. Observa o seguinte, toda vez, essa aqui é a nossa quarta, beleza, pessoal? Essa aqui é a nossa quarta propriedade. Eu estou enunciando no momento 4 propriedades. Então, se você tem uma potência que o expoente é um número negativo, o que você vai fazer? Você sempre vai inverter essa base, você vai transformar ela em uma fração, em que a base vai para o denominador e você coloca 1 no expoente, no numerador. Ah, Guilherme, como assim? Vamos supor que você tem 5 elevado a menos 1. 5 elevado a menos 1 é equivalente a 1 dividido por 5. Ah, Guilherme, é só colocar o 1 em cima e jogar a base para baixo? Isso mesmo, pessoal. Você constrói uma fração fazendo o quê? Colocando o 1 em cima e jogando a base para baixo. A gente lê isso como inverso, tá bom? Potência de expoente negativo, a gente sempre pensa no inverso. Então, ó, vamos pensar agora nas seguintes situações. Essas são as 4 propriedades principais das potências. Agora, e se a potência possuir expoente igual a 1? E se eu tiver uma base que tem expoente 1? Qual que é o resultado disso? Mas e se a potência possuir expoente 0? Se eu tiver uma base e o expoente for 0?
quanto vai dar qual é o número que representa essas potências? Que é igual a essas potências? A resposta é o seguinte, toda potência com expoente 1 é igual à sua base. Como assim, Guilherme? Toda potência de expoente 1, por exemplo, 5 elevado a 1, é igual à sua base, ou seja, 5 elevado a 1 sempre vai ser igual a 5. 25 elevado a 1 vai ser igual a 25. Então, você pode afirmar que todo número inteiro, por exemplo, 7, o número inteiro 7, ele é a mesma coisa que 7 elevado a 1. Tá bom, pessoal? Então, por isso que eu escrevi. Toda potência com expoente 1 é igual à sua base. No caso, se a base é 7, resultado 7. Galera, e toda potência, olha só, toda potência com expoente 0 é igual a 1. Aí já muda. Se esse 7 está elevado a 0, o resultado dele não é 7. O resultado dele é 1. Beleza, pessoal? Todo número elevado a 0, ele é igual a 1. Por isso que eu falei, toda potência, ó, potência, isso aqui é uma potência. Com o expoente 0, olha o expoente 0 aqui, ó. O resultado dessa potência é igual a 1, tá bom? Sem exceção. Galera, até aqui alguma dúvida? Tem alguém que tem alguma pergunta? Quer que eu volte em algum momento? Não. Tá tranquilo? Posso continuar? Tô fazendo um mouse aqui. Aí aqui, às vezes, colocar o 0 certinho aqui, só para... Beleza, então, 7 elevado a 0 igual a 1. Posso passar para os exercícios, pessoal? Pode passar. Então, ó, essas foram as atividades que o PET trouxe. Eu selecionei aí o exercício 1 e o exercício 2, tá, pessoal? Para a gente estar trabalhando, certo? Então, vamos lá. Ah, Guilherme, e os outros? A gente vai fazer uma outra aula, tá? Provavelmente na quarta-feira, para finalizar a correção daqueles exercícios, porque foi muita bagagem teórica para uma aula só. Então, hoje eu decidi falar sobre potências, selecionei os exercícios que falam sobre potência, e na próxima aula nós vamos falar sobre números inteiros, que é a outra proposta que o PET trouxe para essa atividade. Então, vamos lá. O que fala o exercício 1? Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Aqui, pessoal, a gente praticamente tem que escrever essas potências essas multiplicações de fatores iguais na forma de uma potência. Observa aqui, ó, que eu estou multiplicando o menos 2 por ele mesmo 5 vezes. Ora, propriedade, ó, qual que é o expoente de cada um desses menos 2? É sempre 1, não é? Ó, 1. Então, ó, propriedade, multiplicação de bases iguais, conserva a base, que é menos 2, vou até colocar entre parênteses. E somos expoentes, no caso, 1, 5 vezes, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes, equivale a menos 2 elevado a 5. E para resolver isso, pessoal, observa o seguinte, se eu estou multiplicando 5 números negativos, se eu ir negativo com negativo, positivo, lembra do jogo de sinal? Beleza, positivo aqui, vezes negativo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. E por último, positivo do resultado desses 4 vezes esse negativo, ó, resultado negativo. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicando 2 por ele mesmo 5 vezes, equivale a 32, beleza? Então, essa potência equivale a menos 32, tá bom? Um número negativo. Diminuir esse sinal aqui, tá? Menos 32. Aqui é uma fração, tá bom? É 1/7. 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7. Ora,
vou pegar um sétimo, que é a minha base, não importa que a base seja uma fração, tá, pessoal? Isso pode acontecer. Vou pegar esse um sétimo e, se eu estou multiplicando ele mesmo 3 vezes, então o meu expoente só pode ser 1 sobre 7 elevado ao cubo. Guilherme, mas e aí, como é que eu vou fazer o resultado dessa multiplicação? Galera, o que vocês podem fazer aqui é dividir 1 pelo 7, o resultado disso, que é um decimal, multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Ou vocês podem pegar essa potência e jogar ela para o 1, tá bom? Então fica 1 elevado ao cubo dividido por 7 elevado ao cubo. Vocês podem fazer isso. E 1 elevado ao cubo sempre dá 1, a gente viu, né? O 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1, afinal você está multiplicando 1 por ele mesmo. E 7 ao cubo seria 7 vezes 7 vezes 7. Se vocês fizerem essa operação, pessoal, mesmo que dê um número um pouquinho grande, não tem problema, né? Nesse caso aqui, ó, dá 343, tá bom? Ah, Guilherme, precisa calcular essa divisão? Não, pessoal, isso aqui vai dar um decimal na ordem de 0,00, mas não importa. O que importa é olhar para o conceito, tá bom? Vocês saberem manipular essas potências. Então, isso aqui é o suficiente. 81 multiplicado por 81 vezes 81. Ora, a base é 81. Se eu estou multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes, isso dá 81 elevado ao cubo. Que eu também não preciso calcular o resultado, porque isso aí vai dar um número na ordem de 20 e poucos mil. Eu acho que mais de 100 mil, tá bom? Menos 10 vezes menos 10. A base é menos 10. Então, ó, conservo a base e somos expoentes. Menos 10 vezes menos 10, ó, isso dá menos 10 ao quadrado. Aqui fica fácil de fazer, né? Negativo vezes negativo vai dar um número positivo. E 10 vezes 10 vai dar 100. Tá bom, pessoal? E por último, ó, estou multiplicando 10 por ele mesmo 4 vezes. Ora, a base é o 10 e o expoente, põe um parênteses aqui, tá bom? Só pode ser o 4. Se eu fizer essa multiplicação, ó, 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. E 100 vezes 100 vai dar 10 mil, tá, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. Fechou, pessoal. Então, vamos lá. Calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme em número na forma decimal, ou seja, faça as operações até o final, tá? Então, bora lá. Menos 10 ao cubo. Bom, se eu tenho que calcular isso, eu sei que é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Estou multiplicando 3 números que são negativos, né? Menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. O primeiro com o segundo dá positivo, só que com o sinal do terceiro dá negativo. E se eu multiplicar o 10 por ele mesmo 3 vezes, 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, tá bom? Então, o resultado dessa potência equivale a menos 1000. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Dois números negativos multiplicados equivalem a um positivo. A gente já viu regra de sinal. E 8 vezes 8 dá 64. 6 ao cubo, pessoal. Cubo, eu estou multiplicando 6 por ele mesmo 3 vezes. Se eu fizer 6 vezes 6 vezes 6, eu vou obter o equivalente a 216. Certo, pessoal? Ah, Guilherme, o que é menos 4 à quarta potência? A potência te fala quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Então, aqui praticamente é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, tá? Vou só exemplificar para vocês entenderem. Vezes menos 4. Esse pontinho aqui, ó, sinaliza multiplicação, certo? Então, eu penso negativo com negativo, positivo. Vezes esse negativo, negativo. Vezes esse negativo, sinal resultante, positivo.
Então, ó, vou apagar aqui para pôr o resultado final. Eu sei que o resultado final dessas operações vai ser um número positivo e 4 elevado à quarta potência, né? 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 16, 256. Certo? Pessoal, aqui tem um detalhe importante. Quando você olha para isso aqui, ó, aparentemente você pensa, isso aqui, Guilherme, é menos 2 vezes menos 2. Mas eu vou falar para vocês, não é. Só seria se tivesse um parênteses aqui, ó, sinalizando que a base é o menos 2. Só que quando nós temos esse tipo de representação, a gente pensa o seguinte, você está considerando menos 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4, afinal é 2 vezes 2. E o sinal negativo, ele é acrescido depois. Então a gente tem que tomar um cuidado que aqui, ó, aqui eu poderia afirmar que é menos 4 vezes menos 4, igual eu escrevi, vezes menos 4, vezes menos 4. Por quê? Porque o parênteses aqui, ó, ele tá fechando a base como um todo. A base como um todo é o menos 4. Aqui não. Esse menos está solto desse 2, certo? Por isso que aqui deu positivo e embaixo vai dar negativo. Bom, aqui, pessoal, aquele detalhe, olha o expoente, é negativo. Então, eu vou inverter. Vou colocar 1 em cima, vou jogar a base para baixo e vou pegar esse expoente negativo e colocar ele agora, ó, positivo. Então, isso é 1 dividido por 10 ao cubo. Pessoal, 10 ao cubo eu sei que é 1000. Então, isso fica 1 dividido por 1000. Guilherme, preciso dividir 1 dividido por 1000, vai dar um decimal. Pode deixar na forma de fração, pessoal. Mas quem quiser aí realizar essa operação, tá bom? Não tem problema. Mas eu não vejo necessidade, a fração é o suficiente. 0 elevado a 21, ora, 0 elevado a 21 é 0 vezes 0 vezes 0, quantas vezes? 21 vezes. E não importa o número de vezes que eu multiplique o zero, sempre vai dar 0. Menos 45 elevado a 1. Olha só, a base é o menos 45. Olha o parênteses aqui mostrando para a gente. E todo número elevado a 1 é igual à sua base. No caso, elevado a menos... no caso, a nossa base é menos 45, tá bom? Ó, agora a nossa base é esse 1000. Todo esse 1000 está elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Lembra que eu falei no slide anterior? A fração meio elevado à terceira potência. Ora, meio elevado à terceira potência, ó, a fração já está aqui. Eu não estou invertendo nada, pessoal. Aqui é positivo, eu só estou escrevendo meio. Se está elevado à potência 3, eu posso jogar essa potência para o 1 e para o 2. Só que se 1 elevado ao cubo é 1, então nem vou colocar esse 3 aqui em cima. Só vou colocar ele, ficou um pouquinho pequeno, só vou colocar ele aqui embaixo, né, pessoal? É onde ainda tem diferença. Ó. Então, ó, 2 ao cubo. Resultado, 1 em cima e 2 ao cubo vai dar 8. Precisa dividir 1 pelo 8, Guilherme? Não precisa, vai dar um decimal. Mas deixa na forma de fração, o suficiente, tá, pessoal? Menos 1 elevado a 55. Ora, é o menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 55 vezes. Isso vai dar 1. Só que aí, positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque eu estou elevando... A nossa potência é um número ímpar. Se fosse um número par, daria positivo. Porque a cada 2, esse sinal se cancela, se torna negativo. Como o expoente é ímpar, lá no final vai sobrar o último menos 1, vai tornar o resultado negativo. Por isso, ó, menos 1 elevado a 55 dá menos 1. Aí aqui vem um segredo, pessoal, ó. Meio elevado a menos 6. Pensa comigo. Meio é a fração 1 sobre 2. Só que o expoente é negativo.
Lembra daquilo que eu falei? Se eu tiver uma potência com expoente negativo, eu vou inverter. Coloco 1 em cima e jogo 3 para baixo. E aqui? Aqui já é uma fração em que eu vou inverter. Se eu inverter, em vez de ficar 1 sobre 2, vai ficar o quê, pessoal? 2 sobre 1. Então, eu vou escrever essa fração, em vez de 1 sobre 2, como 2 dividido por 1. Tá? E aí, pessoal, aqui tem um segredo. Só fazer menorzinho. Vou escrever 2 como 2 dividido por 1. E agora esse expoente já vai passar a ser positivo. Então, eu vou levar esse 2 à sexta potência e o 1 nem precisa. Afinal, 1 elevado a 6 dá 1. Então, eu vou esquecer o denominador, que é 1, porque dividir por 1 não dá em nada. E vou olhar só para o 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 e tal. Quantas vezes? 6 vezes. Então, ó, isso é 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 6 vezes, tá? O pontinho da multiplicação aí. Que se eu fazer a multiplicação, eu vou ver que vai dar o equivalente a 64, tá, pessoal? Da mesma forma, ó, a base é menos 5, expoente negativo. Aqui eu vou inverter. Vai ficar 1 em cima e o menos 5 embaixo. Só que eu vou elevar essa potência agora ao 2 positivo. Vou apagar aqui, ficou meio ruim, tá? Então, ó, 5. Só que eu tenho que elevar esse menos 5 ao quadrado, certo? Inverti, esqueço o sinal do expoente. Então, vai ficar 1 em cima. E menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Negativo com negativo, positivo, tá bom? E 5 vezes 5, 25. Então, essa fração equivale a 1 dividido por 25. Posso deixar nessa forma, não tem problema, tá, pessoal? Vou pegar de outra cor aqui. Ó, menos 1 quinto elevado a menos 3. Ó, expoente negativo. Vou inverter. Se é menos 1 quinto, vai ficar menos 5 sobre 1. Inverti. Quando eu inverti, eu vou elevar agora o expoente positivo. Então, isso vai ficar menos 5 elevado ao cubo. E o denominador eu vou esquecer. Então, menos 5 elevado ao cubo vai dar, ó, um número negativo, porque vai ficar negativo vezes negativo vezes negativo. Negativo com negativo positivo, vezes o último negativo, negativo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 de novo, dá menos 125. Tá, pessoal? E por último, ó, novamente expoente negativo. Vou inverter. Se é 2 quintos, fica 5 sobre 2, certo? Só que eu tenho que elevar tudo isso ao expoente 2. Agora positivo. Jogando para o numerador e denominador, fica 5 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. E 2 ao quadrado dá 4. Fechou? Então, ó, só circular os resultados aqui, ó, para vocês terem noção. Vai ficar organizadinho. E por último, pessoal, ó, multiplicação de bases iguais, né? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1. Quando não tem nada, eu sei que é 1. Conservo a base e somo os expoentes. 10 elevado a 4, a gente já calculou o resultado, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 100, 10.000. Então, vou colocar 3 zeros aqui, ó. Então, resultado final dessa potência, 10 elevado a 4, dá 10.000. Aqui, pessoal, eu fiz aqui uma animação, tá? Para colocar os resultados, mas nem vai ser necessário que eu fui corrigindo junto com vocês.
Pessoal, alguém quer que eu volte a algum ponto? Ficou claro essas propriedades das potências? Alguém tem alguma pergunta? Não, não. Vocês já tinham feito essa atividade? Já estava encaminhado? Eu não tinha feito, não, professor. Agora com a correção, João, você finaliza esses 2 primeiros problemas já, beleza? Beleza. Amanhã depois que eu terminar a gravação, eu vou fazer uma edição no vídeo, melhorar a qualidade, porque eu passo ele nos programinhas. Aí depois eu vou postar no YouTube e jogar no grupo, beleza? E quem quiser assistir de novo vai ter acesso para fazer a correção que a gente fez hoje. Ah, o Jader falou que fez um pouco, né? Um pouco mais da metade. Pessoal, então ficou claro a questão das potências, como vocês vão utilizar ela nas operações? Alguém tem alguma dúvida das propriedades que eu aqui esclareci? Fernanda, Ana, Bianca, Eric, quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Não, não. Todo número elevado a zero, Jader, sempre vai ser 1. Aí você fala, Guilherme, 0 elevado a zero vai dar 1? Aí, por incrível que pareça, Jader, aí são questões de matemática mais avançada, mas 0 elevado a zero pode dar 0, pode dar 7, pode dar 8, pode dar 21, pode não dar nada. Por incrível que pareça, né? É isso mesmo. É porque 0 elevado a zero é uma forma muito estudada na matemática, né? Ela vem de outros assuntos mais avançados. Mas pensa assim, ó, todo número, com exceção do zero, todo número, com exceção do zero, que o expoente vale zero, por exemplo, menos 4, se o expoente é zero, dá 1. Se o 25 mil, o expoente dele é zero, dá 1, entendeu? Todo número, quando você exclui o zero desse conjunto, todo número que você considerar, esquecendo o zero, elevando ele a zero, vai dar 1. Fechou? Agora a questão do zero elevado a zero, aí se vocês forem fazer uma engenharia futuramente, uma matemática, algum curso de exatas, aí vocês vão olhar por outro lado essa questão. Certo? Esclareceu, Jader? Ficou claro o que eu falei? Não, relaxa, relaxa. Você vai entender sim. Pessoal, bom, então é isso. A correção foi essa. Passei esses conceitos de potência. Lembrando que na quarta eu quero ter uma nova aula com vocês para passar outros assuntos com relação a números inteiros, né? Divisibilidade, números primos, divisão inteira. Eu quero falar decomposição em fatores primos. Nós precisamos rever esses conceitos que a gente viu em sala de aula, porque eles vão ser necessários para resolver o restante dos problemas, né? Da primeira semana. Mas até aqui está tudo bem, posso finalizar. Alguém tem alguma pergunta? Não, não, não. Pessoal, fechou então. Estou à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. Um abraço, valeu, pessoal. Obrigado pela presença, viu? Tá anotado aqui todos vocês. Vou pensar com carinho aí no fechamento das notas do segundo bimestre, com a presença de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado, viu? Tchau, professor.